Aleluia, louva a Deus por essa oportunidade. Nós recebemos e está trazendo a palavra do Senhor nessa noite para essa amada igreja. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro que foi escrito pelo profeta Isaías, capítulo 43, do verso 1 ao 7. Depois nós vamos ler o verso 11 e em seguida o verso 13. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que tirou um momento para descansar um pouco, mas nós continuamos aqui bendizendo o nome do Senhor, cultuando em família, cultuando ao Senhor que é digno de louvor e de adoração. Amém? Então vamos ler todos juntos, a partir do verso 1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E continua no verso 3, verso 2, assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que fostes precioso aos meus olhos, também foste honrado, eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Verso 11 diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E o verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E a pergunta final diz assim: agindo eu? Oh glória! Sente glorificando o nome do Senhor, querido, nessa noite. Bendito seja o nome do nosso Deus. Esse é um texto muito poderoso, que pode ser visto em muitos ângulos e de maneiras muito poderosas, em todas essas formas que nós podemos olhar para esse texto. Em todas nós vemos um Deus poderoso falando. E nessa noite nós nos reunimos aqui em família, alguns visitantes. Nós estamos aqui em um culto de adoração, um culto de celebração, que a gente chama de culto coletivo. Nós fazemos o nosso culto na nossa casa, mas é tão bom cultuar coletivamente, é tão bom abraçar os irmãos, é tão bom ver vocês. E quando nós nos juntamos nesse espaço, queridos, nós criamos um ambiente de adoração, como foi feito agora há pouco. Que momento poderoso! Esse momento que me antecedeu, ele encheu o trono de Deus com louvor, com adoração. Subiu às suas narinas um perfume agradável, como quando você chega perto de um irmão que está sentado aí bem perfumado, que você fica a qualquer oportunidade e você faz: que cheiro bom. É um perfume agradável. Quando você cultua o Senhor, Ele se agrada da sua adoração e Ele sente nas suas narinas um perfume muito agradável, que enche o trono dEle. E nós fizemos nessa noite como os anjos estão fazendo agora, dizendo: santo, 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 e eternamente santo. Aleluia. Então esse ambiente, ele é um ambiente de comunhão, de edificação. E nós fortalecemos nossa fé quando nós estamos juntos aqui, sabia? Porque quanto mais a gente ouve os irmãos testemunhando, quando a gente ouve a palavra, a gente é fortalecido em Deus e a gente se torna mais fortes, porque Ele nos lembra da sua glória, Ele nos lembra do seu amor e da sua grande misericórdia. Amém? E esse texto que nós lemos aqui, ele é um texto que mostra Deus falando. É um texto que você olha e você vê Deus falando. Logo no primeiro verso você vê e diz assim, mas agora, assim diz o Senhor. Isaías é ali um porta-voz. Ele é apenas uma voz que está trazendo para o campo audível, inteligível nosso,
para que nós pudéssemos entender o que Deus queria falar através dele. E o que ele diz? O Senhor que te criou. Nesse texto, queridos, nós vamos vendo como Deus fala, como Ele vai se mostrando para o seu povo de maneira clara. Não há dúvida de quem é Deus nesse texto. Ele diz, é o Deus que te criou, o Senhor. Fora de mim não há salvação. Ele vai dizendo para aquele homem levar à nação de Israel uma palavra de lembrança, de memória. E aí a gente pode pensar assim, é possível que nós nos esqueçamos de quem Deus é? É possível que nós nos esqueçamos de quem nós somos nas mãos dele e por que ele nos fez e qual o propósito dele para as nossas vidas? É possível que nós nos esqueçamos que ele é o Criador de tudo, que ele é o Senhor e que ele é também o Salvador? Que sobre ele repousa o sim e o amém, que antes que houvesse dia, ele já existia. Então, queridos, esse profeta Isaías declarou há mais de 2.700 anos, um texto que tinha um objetivo muito claro: trazer à memória do povo quem era o Senhor. Porque o povo se esquece, porque o povo, hora por outra, em um deslize, em um relance, se esquece quem Deus é. E aí vocês podem dizer assim, irmã, mas isso é tão lógico, a gente sabe quem Deus é, Deus nos criou. Mas eu posso dizer para vocês, se vocês me permitirem dizer, as situações e momentos que nos fazem esquecer da grandeza e da presença do Senhor. Há muitos momentos nas nossas vidas que nós estamos com Cristo ao nosso lado, caminhando conosco, e ainda assim nós tememos, sofremos e imaginamos que não vamos conseguir. Então, queridos, eu posso dizer para vocês, sim, é possível nós, mesmo crentes, mesmo cultuando, nos esquecermos de quem Deus é. Isso faz parte do nosso perfil de humanos, de falhos, de ainda em processo de santificação e de processo de regeneração, caminhando para a glória de Deus, nos direcionando para nos encontrarmos com Ele naquele grande dia. Então, há situações que nos paralisam, que roubam a nossa fé em Deus. E essa profecia proferida por Isaías declara, o Senhor declara muito claramente: eu sou o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. E ele fala muito forte: não temas. Trazendo para o nosso popular, não tenha medo. E ele continua: porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Nesse primeiro verso, eu me lembro muito de Jacó. Recentemente eu estava ali na minha cidade natal, no Maranhão, e eu estava ministrando para famílias assim como vocês, e o Senhor me lembrou muito da história de Jacó. Como Jacó se parece com a gente, como Jacó é gente como a gente, apesar de ser filho da promessa, porque ele era filho de Isaac, que era filho de Abraão, herdeiro da promessa. Jacó era como qualquer um de nós. Ele tinha medo, ele foi enganado, enganou, ele fugiu, ele se escondeu, ele temeu voltar para o seu irmão e não ser perdoado. Quantos de nós já passou por essas situações em família? Quantos de nós já teve uma desavença com o irmão a ponto de não querer mais falar com ele, fugir para longe, eu não quero saber. Ah, irmão, a gente não escolhe. Irmão, vem aí aleatoriamente. Se eu pudesse escolher meus irmãos, esses não seriam meus irmãos. Mas Jacó veio junto com o irmão dele, Esaú. E ele veio segurando o pezinho do irmão dele, já se preocupando em não ficar para trás. Sabe, algumas pessoas julgam Jacó por esse comportamento, por ser usurpador, por ser uma pessoa que queria tomar o lugar do outro. Mas o Senhor tem me ensinado que Jacó entendia o valor da bênção, entendia o valor de ser abençoado. Jacó entendia que se o meu pai me abençoar, eu verdadeiramente serei abençoado. Jacó sabia o valor da maldição, que se alguém fosse amaldiçoado, meu Deus, misericórdia.
Então Jacó entendia o que era ser filho de Isaac, entendia o que era ser filho de Abraão, entendia o que era ser filho da promessa. Jacó, quando fugiu ali das terras do seu sogro Labão, que foi embora, ele teve ali passando pelo Val de Jabó, que todos nós conhecemos esse episódio, quando ele passou a família, passou os animais, passou os servos, e ele ficou no meio da noite, batalhando com um homem, que nós entendemos que era um anjo, e ele não soltava aquele anjo, porque ele queria uma única coisa daquele anjo. E o que era, queridos? Ele queria uma bênção. Ele queria uma bênção. Jacó entendia o que é ser abençoado, mas ele entendia muito mais sobre o valor de quem te abençoa. Quem te abençoa faz muita diferença. Quando o Senhor te abençoa, querido, sua vida muda, o seu destino muda. Então, quando o Senhor diz aqui através de Isaías: eu sou o Deus que te criei, eu sou o Deus que te remi, ó Jacó, e eu te transformei em Israel. Aleluia! Eu vejo aqui a bênção repousando sobre Jacó, e eu sinto sobre nós essa mesma unção aqui. O Senhor tem repousado a sua mão sobre nós, e Ele tem transformado a nossa história. Ele tem nos tirado o lugar daquela pessoa que sofria por rejeição na família, que sofria por perseguição, por injustiça, por calúnia, por difamação, por falta de amor, por falta de reconhecimento. E Ele diz: eu te amei. O Senhor nos diz: eu te amei. Aleluia. E assim como Jacó sabia que quem me abençoa faz toda a diferença na hora de liberar a bênção, imagine quem te ama. Faz diferença ou não faz? A pessoa que te ama. Quando o Senhor diz: eu te amo, eu te remi, eu mudei o seu nome, eu mudei a sua história, eu te trouxe para a posição de filho, sentado à mesa de honra. Quem era você, querido? E quem é você hoje? Olhe para você. Não se compare com os outros. Olhe apenas para você e veja de onde você veio. Veja onde você está. E o Senhor vai te dar um vislumbre de onde você vai chegar. Aleluia! O que o Senhor fez com Jacó? Ele remiu a Jacó. E Ele trouxe a lembrança daquele povo naquela hora, quando falou através de Isaías: eu sou o Senhor que te criou, eu te formei com as minhas mãos, eu te remi, eu te dei um novo nome. Bendito seja o Deus de Israel. Então a história de Jacó se parece com a minha, a história de Jacó se parece com a sua. A história de Jacó nos mostra que por mais que nós passemos por adversidades, o Senhor não nos desampara, Ele não nos deixa só. Ah, queridos, se você vê o que Ele diz aqui no verso 2, Ele fala: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Essas águas são adversidades, esses rios são empecilhos que por vezes aparecem nas nossas jornadas. Nós estamos trilhando um caminho e de repente você se depara com uma impossibilidade. É um rio que vai te impedir de chegar ao outro lado. Não há ponte, não há nada. Mas o que o Senhor nos diz: eles não te submergirão. Porque quando você começar a caminhar dentro desse rio, as águas vão subindo e o Senhor vai te dando capacidade de avançar mais e mais. E Ele continua dizendo: quando passares pelo fogo. O que é o fogo? São provas, são lutas, é o dia mau. É o dia mau. Queridos, não há noite que dure para sempre. Não há noite que dure para sempre. Não há choro que dure para sempre. Haverá um momento de chorar, mas o Senhor nos diz aqui que quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar.
E nós temos prova disso na palavra do Senhor. Nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali. E eles não foram queimados. E se eu pedisse para qualquer um de você testemunhar aqui por uma adversidade tremenda, que era para te levar à morte, que era para te colocar no leito, mas o Senhor te permitiu passar sem ileso, sem uma ferida, sem uma marca, porque Ele diz que o fogo não te queimará e nem a chama arderá em ti. Há um lugar no Senhor, há um lugar no centro da vontade do Senhor, que nos coloca em segurança, que nos coloca salvo, que nos coloca em firmeza e que nos faz caminhar firmes e reto na direção do amor dele para nós. Ah, meus queridos, eu quero dizer para vocês que essa história de Jacó, ela narra aquilo que muitos de nós viveram, muitos estão vivendo e muitos ainda vão viver. Muitos estão aqui nessa noite vivenciando o Val de Jaboque, lutando com o anjo, guerreando com o anjo, segurando o anjo e dizendo: eu não vou te soltar, eu não vou te soltar, eu não quero te soltar, eu preciso dessa bênção. E essa bênção pode ser a libertação, pode ser uma cura, pode ser um trabalho, pode ser um nível novo de relacionamento com o Senhor. Nós não sabemos qual é. Eu quero dizer, queridos, que o Senhor está trabalhando na sua vida. Ele tem escrito a sua história. Ele tem me dado um novo nome. Ele está dizendo para você: não temas. E eu quero dizer que o nosso Deus, Ele afirma: se nós passarmos por lutas, o Senhor jamais nos enganou. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é ter bom ânimo é confiar. O que é ter bom ânimo é ter esperança mesmo não vendo. O que é ter bom ânimo é ser fiel ao Senhor. Essas lutas podem acontecer de formas diferentes, pelas águas, pelo fogo, pelos rios, mas o Senhor nos garante a vitória. E eu quero renovar, reforçar: nós podemos nos esquecer. Diante das adversidades, é muito fácil o inimigo trazer para nossa mente a dúvida, o medo, o pavor. É muito fácil chegar alguém sem fé e nos atingir com um dardo inflamado no nosso coração. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus continua falando através da sua palavra. Essa palavra, ela vive e reina muitos e muitos anos, e ela vai continuar trazendo à nossa memória quem é o nosso Deus. Mesmo aqueles que não têm força para estar aqui hoje, a palavra ainda pode chegar até Ele. E eu digo para você, você não veio aqui à toa. O Senhor te trouxe aqui especificamente nessa noite para te dizer: não temas. Outro dia eu vi uma pessoa falando: toda vez que a gente liga a TV, abre uma mídia social, a igreja está sendo muito atacada. O mundo tem usado de várias formas para atacar a igreja. E as pessoas dizem: meu Deus. Outro dia eu vi uma pessoa falando: eu prefiro congregar lá na minha casa, porque é tanto escândalo, é tanta vergonha, é tanta coisa feia. E eu disse: a igreja de Cristo continua marchando ilesa, ilesa, ilesa. Ela não é tocada, ela não é manchada. Não há mácula na noiva do Cordeiro. Não há mácula na noiva do Cordeiro. Sabe por quê? Porque ela sabe a quem ela serve. Ela sabe quem é o seu amado. Ela sabe em qual direção ela caminha. Ela não se contamina. Ela não é influenciada pelas leis desse mundo, pelo aquele que governa esse mundo. Ela caminha firmemente diante desse mundo. O Senhor nos guarde na sua presença, meus queridos, de maneira fiel e constante em todos os momentos. Ele é quem nos diz que nenhum mal chegará à nossa tenda, que praga alguma chegará à nossa casa, que 1000 podem cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós permaneceremos firmes naquele que nos fez, que nos criou, que nos formou com as suas próprias mãos. E eu quero dizer mais uma vez: o Senhor é o nosso Deus. Ele é precioso para nós.
mas nós somos muito caros para Ele. Ele nos ama e o amor dele importa, e importa muito. O amor do Senhor faz a diferença na nossa vida. E eu quero dizer que assim como aconteceu com Jacó, como a vida dele foi transformada, a nossa também tem sido transformada. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até que nós nos encontremos com o Senhor naquele dia, até que nós sejamos revestidos de tal forma que esse corpo corruptível se transformará em um corpo glorioso e nós habitaremos com Ele eternamente. Aleluia! Vamos nos colocar de pé nessa hora. Eu quero que nós oremos ao Senhor, pedindo a Ele que traga à nossa memória a grandeza do Seu nome. Enquanto o ministério estava cantando, foi liberada uma palavra que há um peso muito grande da glória do Senhor. E não é fácil levar o peso da glória dEle. Mas eu vou dizer para vocês, não há lugar mais alto do que aos pés do Senhor. Não há lugar mais seguro, não há lugar mais poderoso do que aos pés do Senhor. E nessa noite eu quero que você se volte para Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos e se coloque nesse lugar, diante dEle, reconhecendo a grandeza e a soberania dEle, dizendo a Ele: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu me esqueci do quão grande é o Senhor, de quão grande é o meu Deus. Me perdoa, Senhor, mas nessa noite eu vou voltar para minha casa, me lembrando da Tua grandeza, me lembrando da Tua soberania, me lembrando da Tua majestade santa. Nós iremos voltar aqui nessa noite revestidos do poder e da glória do Senhor. Aleluia! Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos inclinamos, Senhor, diante do Teu altar. Nós nos colocamos na Tua presença. Nós dizemos, Senhor, quão grande és Tu. Nós declaramos a majestade do Teu nome. Nós te bendizemos, Senhor. Ó Deus, nós exaltamos o Teu nome, porque sabemos, Senhor, quem Tu és. Sabemos que fomos formados pelas Tuas mãos. Sabemos que somos amados do Senhor. Nós voltaremos agora, Senhor, com a certeza de que não vamos temer o amanhã, porque o Senhor já está lá. Não vamos temer as adversidades, porque o Senhor vai nos permitir passar para o outro lado. Deus, oh Deus, nos leva, Senhor, com essa convicção, com a certeza, Deus, do poder que há em Ti. Aleluia. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém, Jesus.